cuida do estado emocional dos jogadores da seleção brasileira. Suzy Fleury, venha pra cá. Como é que vai ser? Senta mais juntinho aqui. Obrigado. Como é que vai ser esse negócio, como eu falei aqui na abertura? Uma moça bonita, assim, entra na concentração, se vocês estiverem lá fechados há um mês, essa moça, você acha que vai haver muito assédio? Eu represento... Você é casada, perdão? Sou casada há 18 anos. Eu represento hoje uma profissional, né, que tem um trabalho a oferecer à seleção brasileira nesse aspecto emocional. E a relação de respeito e de convivência, ela tem que ser estabelecida para que isso possa ocorrer. Então, eu acredito que eu trabalho desde 93 com as equipes, nunca tive nenhum problema, João, nenhum problema com nenhuma equipe. Mas você, quando chega, você tem que, de cara, se posicionar de uma certa forma. Eu estou te perguntando, quer dizer, não estou falando por mim, eu estou dizendo pelo machismo natural que impera não só no Brasil, mas no mundo. Não quer dizer, é uma mulher que faz... Não tem nem... nunca teve nenhum tipo de piadinha, não, né? Olha, a postura profissional eu acho que acaba definindo, né, delimitando um pouco onde a gente vai em termos de relacionamento. Eu nunca vivi essa experiência, até costumo brincar que será que é algum problema que existe comigo, né? Mas na realidade é a postura profissional e a gente tem tanto trabalho para realizar, a responsabilidade do atleta em buscar uma melhoria na sua performance é tão grande que ele acaba tendo uma direção mais para o trabalho. Exato. Você é da onde? Pernambucana, de Recife. De Recife, não. Muitos anos. Não é de Recife, é do Recife. É do Recife. Do Recife. Você já fez trabalho com que times de futebol? Eu comecei em 93 com o Vanderlei no Palmeiras. Tem palmeirenses aqui. Passei uma época também com o professor Valdir Espinosa no Corinthians, na época de 96. Tive o privilégio de participar de um trabalho junto ao Santos Futebol Clube, ano passado, 97. Já com o Leão como técnico? Não, com o Vanderlei, né? Com o Vanderlei. Exato, e agora, mais recentemente, com a equipe do Corinthians. Quer dizer, você trabalha muito em conjunto com o Vanderlei, é isso? Na realidade, o Vanderlei conhece o meu trabalho, confia, e ele é um profissional, como técnico, que acredita nesse trabalho. E tem uns técnicos que não acreditam. Não, veja, de repente não conhecem. O Vanderlei, ele conheceu, se entusiasmou, já utilizava algumas técnicas, até mesmo intuitivamente, e de repente passou a ser um recurso que ele tem para utilizar para o trabalho que é feito com a equipe. Você gosta de futebol? Adoro. Eu tenho assim, uma verdadeira paixão, mas descobri o futebol nesses últimos anos. Você descobriu através do seu trabalho? Basicamente sim. Eu me lembro muito com 11 anos de idade, quando eu participei da comemoração da Copa de 70. A Copa de 70 marcou muito, porque eu estava em Recife, saía nas ruas, brincava e tal, e aquilo ficou marcado como uma festa, né? Sim. Mas o curtir o futebol, ou aproveitar, entender o que acontece no futebol como um todo e se sentir extremamente com prazer de fazer isso, desses últimos anos pra cá, sim, junto. Você tem um time da sua predileção ou é todo time que o Vanderlei está treinando? Eu vou confessar pra você, né, que é o Brasil. E eu espero que as pessoas acreditem, porque já disseram que eu sou do Náutico, porque eu sou de Recife, porque o Brasil eu sou que é um time que tem no interior do Pernambuco? É esse, verde, amarelo, azul e branco. Só tem a seleção? A seleção é uma grande realização como, veja, é uma possibilidade... Sim, mas eu quero agora, sem mentira, qual é o time do coração? É difícil você curtir ou torcer por um clube, porque você está... Vanderlei Futebol Clube. Pode ser. Tá vendo? Porque você trabalhando, né? Fica difícil você... A gente se relaciona com as pessoas e quando você olha para um atleta que, por exemplo, está com a camisa 9, né? Você vê um ídolo, um mito. Nós nos relacionamos com o ser humano, né? Aquele cara que saiu muitas vezes de uma condição muito precária para ser alguém na vida, para ter dignidade através do seu trabalho. E é com esse profissional ou com essa pessoa que a gente acaba tendo uma identificação. Mas além disso você tem, obviamente, uma identificação com os times que você está trabalhando? Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, pelo Santos Futebol Clube e pelo Corinthians, sim, com certeza. Além de admirar outras equipes também. Você hoje em dia trabalha no Corinthians também? Eu dou uma assessoria pro Vanderlei no Corinthians.
Qual é o jogador mais problemático, assim? Dá para dizer, não pode? Olha, eu posso dizer assim... Tirando o Marcelinho. O Marcelinho é hoje um dos craques que está bem posicionado no Campeonato Brasileiro. Eu adoro o Marcelinho, sabe que eu sou fã do Marcelinho. Aliás, já falei de pouco, eu não entendo como é que o Marcelinho... Aliás, pedi aqui pro Vanderlei para ele convocar, não deixar de convocar o Marcelinho, que eu acho que é um jogador que decide. Mas é um jogador que, às vezes, dá uma maluquice nele em campo, ele faz uma coisa e é expulso sem a menor necessidade. O que leva um jogador, aí não tô dando o Marcelinho como exemplo, sim, porque é uma pessoa de quem eu gosto, de quem eu admiro o futebol. Mas o que leva uma pessoa que é craque, que é como o Edmundo, né, que é craque, que sabe fazer o que tem que fazer, o que leva essa pessoa a, de repente, destrambelhar no meio de um jogo? Olha, de maneira geral, os atacantes têm um perfil mais agressivo. E isso faz com que essa agressividade... Os atacantes? De maneira geral, sim. E que são sempre os zagueiros que quebram a perna dos outros. Na realidade, esses atacantes, eles têm um perfil mais agressivo, até porque a própria definição da função dele exige esse tipo de energia para complementar, para finalizar uma partida, uma competição. Então, geralmente, o que acontece é que, técnica, tática e fisicamente, os atletas têm um nível diferenciado, mas o aspecto emocional de lidar, por exemplo, com o impulso da raiva, canalizado e dirigido para o gol, é que fica um pouco desviado. Muitas vezes, esse impulso ele é canalizado, por exemplo, para uma perna de alguém ou para uma expressão, né, em relação à torcida. Não, mas o engraçado é o seguinte, Suzy, é que geralmente os atacantes que são, como você diz, de temperamento mais agressivo, não são os que quebram a perna dos outros. Geralmente são os que têm um temperamento mais assentado, que seriam os zagueiros. Aliás, eu quero até aproveitar e fazer um pequeno hiato aqui para dizer que realmente é preciso que nessa coisa toda do futebol brasileiro, que alguém tome uma providência para evitar que arrebentem a perna dos jogadores. Não, isso no futebol mundial. Mas no Brasil, impressionante que os árbitros não deixam falta por trás. Quer dizer, esse menino do Vasco agora que quebraram ele, o Pedrinho, pelas costas. O Raí, né, arrebentado também de uma forma